A paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai para o nosso ensino reflexão do dia. Nós vamos encontrar a nossa mensagem de reflexão no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 35 ao 48 e do versículo 54 ao 57. Eu vou ler na nova tradução, da linguagem de hoje. Tá? Diz assim, versículo 35. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento, né? Então aqui Jesus Cristo vai falar com o povo, né? Ali, por meio de uma parábola, por meio de um exemplo. Havia sido perguntado para Jesus Cristo antes, né, sobre uma herança, né? Um rapaz estava preocupado e pediu para Jesus Cristo ir lá falar com o irmão dele, porque ele quer receber a herança, e o irmão pegou sozinho toda a herança. E Jesus Cristo vai falar, mas quem me colocou? O que eu tenho a ver com isso, né? Quem me colocou como juiz aqui de vocês para dividir a herança de vocês aqui na terra? O que eu tenho a ver com isso? Então Jesus começa a ensinar que a verdadeira herança não está aqui na terra. A verdadeira herança está nos céus. E para não ficar se atendo a coisas terrenas, mas se preocupar com o que realmente tem que se preocupar, que são as coisas, celestes. Então Jesus diz isso no versículo 35, ele faz esse alerta, para as pessoas. Ele diz: olha, fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas, conservem a luz de vocês acesas, o fogo de Deus aceso dentro de vocês, a lamparina acesa lembra muito, aquele ritual, que a gente está estudando de Levítico, que a função dos sacerdotes não é acender o fogo, quem acende fogo é Deus, mas é manter o fogo aceso. Então aqui diz, tomem cuidado, estejam com a roupa bem presa, estejam preparados para a guerra, preparados para a hora de ir embora. Lembra também muito o povo ali de Êxodo, Deus fala, que era para eles estarem já com a sandália no pé, vestidos, aprumados ali, aprontados já, porque na hora que fosse eles já tinham que estar preparados para ir embora, ia chegar quando menos eles esperassem, eles iam ter que ir embora do Egito. E é isso que está querendo dizer aqui, estejam arrumados, estejam preparados, na hora que for, para que vocês realmente estejam prontos para irem embora. Conservem a lamparina acesa, conservem o fogo de Deus que há em vocês aceso. Não deixem esse fogo apagar. Então, no versículo 36, ele dá um exemplo. Então, Jesus disse, sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento, O patrão saiu, foi viajar, foi casar, ficaram só os empregados dentro da casa, E seja como um bom empregado, que o patrão saiu, foi viajar, foi casar, mas o empregado tá ali atento, preparado para a hora que o patrão vai voltar. Aí aqui diz, logo, o patrão vem e bate na porta, porque ele voltou da boda de casamento, voltou das núpcias ali, Voltou da lua de mel. E os empregados correm para abrir a porta. E os empregados, então, no versículo 37 diz, ficam felizes. Por quê? Porque eles estavam acordados e eles estavam preparados. O patrão voltou e os empregados estavam preparados para a volta. O patrão não pegou eles dormindo. O patrão não pegou eles desarrumados, Mas não, eles estavam ali prontos, preparados para a volta do patrão deles. Então aqui continua. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Se isso acontecer, quando o patrão chegar, aqui é uma simbologia clara de Cristo, da vinda de Cristo. Então, quando o patrão chegar, o patrão bater ali na porta e os seus empregados estarem atentos, acordados, e abrirem com pressa, o patrão vai ficar tão feliz que aqueles empregados dele estavam ali atentos, que o patrão vai servi-los. O patrão vai compensar esses empregados. Então, esses empregados vão se sentar à mesa do patrão e o patrão vai servir esses empregados. E diz aqui, mandará que se sentem à mesa, Então, eles vão se sentar à mesa do patrão e o patrão mesmo vai servi-los. E diz, eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Então, não importa qual seja o horário que o patrão vai chegar. Esses empregados que se mantiveram atentos, preparados, eles vão ficar felizes quando essa hora acontecer, quando o patrão chegar, quando Jesus Cristo voltar. Então, no versículo 39 diz, lembrem disto,
Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele não deixaria arrombar a sua casa. A surpresa é essa, é você não saber a hora certa. Afinal, né? Como que você seria testado se você soubesse a hora certa? Quem é a pessoa que sabe a hora que o ladrão vem roubar a sua casa e sai e deixa a sua casa ali a solta para o ladrão roubar, né? Se a pessoa soubesse que o ladrão viria em determinado horário, a pessoa ia equipar a sua casa para que ela não fosse roubada, né? Então, esse é o intuito de não sabermos a hora certa. A gente não sabe a hora certa, mas a gente tem que vigiar a todo momento. Então, no versículo 40 continua: vocês também fiquem alertas, porque o filho do homem vai chegar quando não estiverem esperando, né? Então, assim como foi com esse patrão que chegou sem avisar, assim vai ser Jesus Cristo. Ele vai chegar sem avisar, então que nós sejamos como esses empregados fiéis e atentos. Então, no versículo 41, Pedro pergunta, né, para Jesus: Senhor, essa parábola é só para a gente ou é para todo mundo, né? Então, no versículo 42, Jesus responde: Pedro, né? Quem é, então, o empregado fiel e inteligente, né? Então, Pedro, quem é o empregado que você acha que é fiel e inteligente? Se não aquele em que o patrão confia e a tomar conta da sua casa, né? Confia a dar para ele tudo que é seu. Quem é, se não isso, né? O empregado fiel é aquele a quem Deus confia a sua casa, a quem Deus confia sua comida, né? Então, aquele diz isso, é aquele em que o patrão encarrega de tomar conta da casa, de dar comida na hora certa aos outros empregados. Esse é o empregado. Aquele que Deus confiou de dar comida aos outros, de ajudar os outros. Esse é o empregado. Então, no versículo 43 diz: feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar, estiver alimentando o outro, estiver ajudando o outro, estiver pregando as boas novas, né? Feliz é esse. No versículo 44 continua: eu afirmo a vocês que de fato o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Então, quando o patrão voltar e vir esse trabalhador tão atento, tão bom, e que ele foi tão prestativo, que ele fez tão bem o serviço dele, fez até mais do que o patrão havia mandado, quando o patrão voltar, o patrão vai colocar ele num alto nível, vai colocar ele num alto cargo. E no versículo 45 diz: mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar, né? E imaginem que esse empregado começa a bater nos outros empregados, começa a bater, né, nas empregadas, começa a comer a comida do patrão, começa a beber a comida do patrão e fica bêbado e faz tudo de errado, né? Imagina, o empregado fala: tá demorando muito, né? Então eu vou aproveitar a vida, né? E começa a ficar bêbado, começa a fazer um monte de bobagem. Aí no versículo 46 diz: então, de repente, o patrão volta. E o empregado não estava esperando. O empregado estava bêbado, tinha comido toda a comida do patrão, tinha dado prejuízo para o patrão. Ao invés de ser um bom trabalhador prestativo, ele deu prejuízo. E aí? E o que acontece? Então agora o patrão vai mandar cortar esse empregado em pedaços. Esse patrão vai mandar matar esse empregado. E ele vai condenar esse empregado para que ele vá a um lugar onde só os desobedientes vão. Então esse empregado vai sofrer. Aí no versículo 47 diz: o empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que o patrão quer, ele vai ser castigado e com muitas chicotadas, porque ele sabia o que o patrão queria e não fez. Aí no versículo 48 diz: mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, né? Porém aqui ele não sabe o que o patrão quer. Há sobre ele uma ignorância, né? E ele faz algumas coisas erradas, mas ele não sabe o que realmente o patrão dele queria. Esse vai ser castigado também, mas as chicotadas desses serão menores. Assim será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem é muito dado, muito lhe será cobrado. Então aqui é claramente, né? Quanto maior a sua responsabilidade, mais se lhe é cobrado, né? A responsabilidade de alguém que ensina sobre a palavra de Deus é muito maior do que de uma pessoa, né, que faz algum outro serviço. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, há uma responsabilidade muito grande. Deus me confia algo grande, né? Quanto maior a responsabilidade dada, um pastor de uma igreja,
ele tem muito mais responsabilidade do que uma ovelha sentada num banco. Então a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente quer ter cargo, né? Mas a gente não vê a carga que vem atrás daquele cargo, né? Cargo é responsabilidade. E toda a responsabilidade requer, né? Ali um julgamento, né? Requer ali uma cobrança. E a cobrança é muito maior daqueles que recebem uma responsabilidade maior. A gente tem que ter muito cuidado. E tem que desempenhar com muito amor essa responsabilidade, a qual nos foi confiada, né? Então, no versículo 54 continua, né, para finalizar, diz assim: Jesus também disse ao povo: olha, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, vocês logo dizem: olha, vai chover, né? E acontece, realmente chove, vocês estão certos. E quando vocês sentem um vento sul soprando, vocês logo dizem: olha, vai fazer calor. E acontece, realmente faz calor, está certo. E faz realmente o que vocês estão falando. E Deus diz, né? Jesus disse no versículo 56, hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que vocês não sabem explicar o que querem dizer estes sinais desta época? Vocês sabem explicar sobre tantas coisas, vocês conseguem, pelo sinal da nuvem, perceber que vai chover, né? E vocês não conseguem entender que os sinais desses tempos significam que é chegada a hora, que é perto a vinda de Cristo. Como que vocês não conseguem entender isso? Então, no versículo 57 continua. E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Por que vocês não agem corretamente? Vocês sabem o que é certo, vocês sabem o que é justo. E por que vocês não agem certo? Por que vocês não fazem o que é certo? Vocês sabem o que tem que ser feito. Então, amém. Essa é a palavra de hoje, ela é muito autoexplicativa, né? É muito claro aqui, né, que está falando de Jesus Cristo, está falando da volta de Jesus Cristo. Então, que a gente esteja preparado, né? Amém. Que a gente entenda que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, que a gente tenha essa responsabilidade, né, de fazer tudo com muito temor, temor a Deus. Nesse capítulo, inclusive, fala isso no início do capítulo, né? A quem nós devemos temer? A Deus. Pois ele não só tira a vida, mas ele pode lançar aquela alma no inferno. Então, que nós tenhamos muito temor e reverência às coisas de Deus. Que a gente pratique tudo aquilo que nós sabemos que tem que ser praticado. Se a gente sabe o que tem que ser feito, então que a gente faça. Que a gente não se finja, né, de surdo, né, de cego, mas que a gente faça o que tem que ser feito, porque vai ser cobrado. E que a gente esteja atento e preparado, que a gente não deixe o fogo de Deus apagar dentro de nós, porque quando menos esperar, Jesus Cristo vai voltar. E a nossa herança está nos céus. Amém. Então, essa é a mensagem de hoje. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.